você fala demais. E é por isso que sua paz tem preço. Nem todo mundo que te ouve torce por você. Muitos escutam só para ver até onde você vai e onde vai cair. Aprenda, o silêncio é um escudo, e quem domina o que fala, domina o que sente. Enquanto você expõe seus planos, há quem torça para que nada dê certo. O estoicismo ensina, quem busca sabedoria não precisa provar nada, apenas age. O mundo não precisa saber o que você vive, apenas verá o que você conquista. Hoje você vai entender por que o silêncio é uma das maiores formas de poder. Antes, se inscreva no canal para você não perder nenhum ensinamentos. Você está no canal O Sábio Estoico. Vamos ao vídeo. Lição 10. Nem tudo precisa ser dito. Você fala e o mundo ouve, mas o que o mundo faz com o que ouve, você não controla. Cada vez que você abre a boca para contar o que sente, o que planeja ou o que conquistou, você entrega uma parte do seu poder. As pessoas nem sempre querem te ver crescer. Algumas só esperam o momento certo para te ver cair. É duro admitir, mas a verdade é simples. O silêncio protege, a fala expõe. Quando você aprende a guardar, você se torna mais forte. O estoicismo ensina que o verdadeiro domínio começa na boca. Quem controla o que diz, controla o que sente. Quem se cala diante da curiosidade dos outros, cria mistério, respeito e autoridade. Falar menos não é esconder, é proteger. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser dito, e nem toda verdade precisa ser compartilhada. O silêncio é uma forma de liberdade, porque ele impede que o mundo entre na sua mente. As pessoas só podem atacar o que conhecem, e se elas não souberem o que acontece na sua vida, não terão munição contra você. Quando você fala demais, você cria expectativas, desperta inveja, abre brechas, mas quando você aprende a observar e calar, você se torna impenetrável. A boca que se cala é a mente que pensa, e quem pensa mais do que fala, governa a si mesmo. O sábio observa, entende e só fala quando necessário. Ele sabe que o silêncio tem um peso que as palavras nunca terão. Ele entende que a vida é mais sobre sentir do que sobre explicar. E por isso ele não precisa que o mundo entenda o que ele vive. Ele apenas vive, com a serenidade de quem não deve satisfação a ninguém. Pare de se justificar. Pare de se abrir para quem não entende sua dor. Nem tudo o que você sente precisa ser traduzido em palavras. O silêncio te dá força, o silêncio te protege. E o silêncio faz você crescer em paz, sem precisar que ninguém aprove seu caminho. Lição 9. O silêncio é um ato de força, não de fraqueza. Muitos confundem o silêncio com submissão, como se calar fosse sinônimo de medo. Mas, na verdade, o silêncio é o grito mais alto de quem aprendeu a se dominar. O estoico entende que reagir é fácil, mas permanecer calado diante da provocação exige poder interior. O fraco precisa responder, precisa provar, precisa ser entendido. O forte não. O forte apenas observa e segue. Ele sabe que o tempo revela o que as palavras tentam justificar. Ficar em silêncio é escolher não desperdiçar energia com o que não acrescenta. É escolher a paz ao invés da disputa. É recusar o convite da confusão. Quando você se cala, o outro perde o controle. Porque o silêncio desconcerta, desarma e ensina. Ele mostra que você não precisa da última palavra para vencer. O silêncio é o espaço onde a sabedoria cresce. É nele que você escuta a si mesmo, compreende o que realmente importa e percebe que a maioria das brigas não merecem a sua energia. O silêncio é o domínio da alma sobre o impulso. Ele te dá clareza para decidir, serenidade para esperar e grandeza para perdoar. Quem fala tudo o que sente é escravo das emoções. Quem se cala se torna senhor delas. Quando o mundo tenta te provocar, sorria e se cale, não por fraqueza, mas por inteligência. O sábio não entra em batalhas pequenas, porque sabe que o preço da paz é mais valioso que o prazer da resposta. O silêncio não é ausência, é presença controlada. É o sinal de quem sabe que não precisa ser entendido para estar certo. É o escudo dos que caminham firmes, enquanto os outros se perdem em explicações. Calar é vencer sem ferir, é crescer sem barulho, é ser grande sem precisar ser visto. Porque a verdadeira força não está em quem fala alto, mas em quem domina o próprio silêncio. Lição 8. Falar menos atrai mais respeito. Existe um poder silencioso em quem não se apressa em falar. O mundo aprendeu a admirar o mistério, e o estoico entende isso profundamente.
Quanto menos você se explica, mais o outro tenta te entender. E é justamente aí que nasce o respeito. Quando as pessoas percebem que você não precisa se justificar para existir, quem fala o tempo todo se torna previsível, mas quem fala pouco se torna enigmático, interessante e admirado. Falar menos é se tornar dono da própria imagem, é fazer com que cada palavra carregue um peso. Quando você fala demais, suas palavras perdem valor. Mas quando escolhe o momento certo para se expressar, o mundo para te ouvir. O estoicismo ensina que o silêncio é o berço da autoridade. As pessoas respeitam quem se contém, porque sabem que o autocontrole é raro. É fácil reagir, é fácil se defender, é fácil tentar provar um ponto. Difícil é observar em silêncio, entender o cenário e agir com precisão. Falar menos não é apenas estratégia, é sabedoria emocional. Quando você aprende a se conter, começa a perceber quem realmente presta atenção em você e quem só quer informação. E então o jogo muda. Você deixa de ser alvo e passa a ser referência. As pessoas que antes te subestimavam começam a te observar com outro olhar, porque percebem que você se tornou seletivo. E a seletividade impõe respeito. É o silêncio que dá peso à sua presença. É ele que faz sua postura ser lembrada, mesmo quando você não diz nada. Porque quem não fala o tempo todo transmite confiança, segurança, domínio. E no final, o mundo não respeita quem grita. Respeita quem consegue permanecer em paz, mesmo quando tudo ao redor exige uma reação. Por isso fale pouco. Observe mais. Cada palavra economizada é um tijolo a mais na construção da sua grandeza. Lição 7. Quem fala tudo perde energia vital. Toda vez que você fala demais, algo dentro de você se dispersa. As palavras têm energia, e quando você as entrega sem direção, você se esvazia. O estoicismo ensina que a força está em guardar o essencial, em usar a palavra como ferramenta, e não como desperdício. Quando você compartilha cada pensamento, cada plano, cada emoção, você doa a energia que deveria ser usada para construir, não para explicar. Falar é liberar, e o que você libera não volta. Por isso os sábios falam pouco. Eles entendem que o que é dito sem propósito enfraquece o espírito. Há uma diferença entre se expressar e se esvaziar. A maioria fala para aliviar o peso que sente, mas o estoico silencia para transformar o peso em foco. Ele canaliza a energia do que sente em ação. Enquanto uns se perdem em palavras, ele se fortalece no silêncio. Quem fala tudo se torna vulnerável, porque revela suas dores, seus medos e seus planos a quem pode usar isso contra ele. E o mundo, por mais bonito que pareça, é cheio de olhares disfarçados. Quando você fala menos, você se protege. Quando guarda, você acumula força. E essa força silenciosa é o que te faz seguir em frente quando todos esperam que você desabe. O silêncio é como um reservatório de energia. Quanto mais você o mantém, mais poder você tem para agir com clareza e impacto. Falar tudo é como abrir uma represa. Você se esgota antes de chegar ao seu destino. Então pare de contar, pare de justificar, pare de dar explicações que ninguém merece. Use sua voz quando ela for necessária, não quando a emoção pedir. Falar menos é conservar o que te move, é transformar o impulso em estratégia, é entender que a verdadeira comunicação nem sempre precisa de som. Às vezes, basta a sua presença, sua calma, sua constância. Quem domina o silêncio, domina o próprio poder. E quem domina o poder, já não precisa mais falar. Lição 6. O que é precioso deve ser protegido. Tudo o que nasce dentro de você, um sonho, um sentimento, um projeto, é como uma semente. E sementes não devem ser expostas antes da hora. O estoicismo ensina que aquilo que é valioso precisa de tempo, silêncio e proteção para crescer. Quando você compartilha cedo demais, entrega suas intenções a olhares que não compreendem, e o que o outro não entende, ele tende a julgar, criticar ou invejar. O mundo nem sempre está pronto para o que está florescendo em você. Por isso, o silêncio é um escudo sagrado. Ele guarda o que está em construção, protege o que ainda é frágil e impede que forças externas contaminem o seu processo. Quando você fala demais sobre o que quer alcançar, desperta energias que te puxam para baixo. Mas quando se cala, você canaliza toda a sua atenção para dentro. E é no silêncio que o invisível trabalha. O crescimento, a cura,
a força interior. Guardar não é esconder, é preservar. É entender que certas vitórias precisam ser vividas, não anunciadas. É saber que nem todos merecem testemunhar o seu florescimento, porque muitos torcem apenas pelas pétalas e não pelas raízes. O sábio protege o que ama. Ele sabe que quanto mais íntimo é um propósito, mais vulnerável ele se torna quando é exposto. Então ele guarda não por medo, mas por respeito ao próprio processo. Quem entende o poder do silêncio não precisa de aplausos, porque já se sente completo dentro de si. Quando o mundo questionar sua ausência, sorria e continue cultivando o que é seu. O tempo mostrará o resultado. E o que cresce no silêncio floresce com mais força. A sua paz é o solo fértil onde suas conquistas brotam. Proteja-a de olhos curiosos, de corações invejosos e de mentes pequenas. O que é precioso deve permanecer sagrado, guardado, silencioso, até o momento em que o próprio destino decida revelar. Lição 5. O mundo respeita quem é difícil de decifrar. O ser humano tem uma curiosidade natural. Ele valoriza o que não entende, respeita o que não consegue, acessar e admira o que permanece em silêncio quando todos estão falando. O estoico sabe disso, e por isso ele não se apressa em se explicar, não se justifica, não tenta ser compreendido, ele simplesmente é. A força dele está na calma, na postura, na constância. Quando você é difícil de decifrar, as pessoas te observam com atenção. Elas tentam entender o que há por trás do seu olhar tranquilo, do seu silêncio firme, das suas respostas curtas e certeiras. E é exatamente aí que nasce o respeito, porque o mistério impõe presença. Quem fala demais perde o impacto. Quem fala pouco cria aura, cria autoridade. O silêncio faz com que as pessoas sintam que há algo maior em você, algo que não precisa ser exibido, apenas sentido. Os estoicos compreendiam que o domínio sobre as próprias palavras é o primeiro passo para o domínio sobre o próprio destino. Quem se mostra inteiro demais perde o encanto. Quem se mostra na medida certa permanece inesquecível. O mundo é barulhento, cheio de vozes tentando provar alguma coisa, cheio de gente tentando convencer. Mas o estoico não precisa disso. Ele convence pela tranquilidade, pela firmeza, pela maneira como mantém o controle, mesmo quando o caos tenta invadir. As pessoas notam isso e, sem perceber, passam a te admirar. Falar menos não te torna frio, te torna intrigante. E o intrigante é sempre respeitado, porque desperta a dúvida, o interesse, o cuidado. Quando você domina o silêncio, ninguém sabe o que você pensa, o que você sente, o que você planeja. E o desconhecido assusta, mas também fascina. Seja assim calmo, reservado, centrado. Que suas palavras sejam raras e suas atitudes memoráveis. O mundo respeita quem não se entrega facilmente. E o silêncio é o seu maior aliado nessa arte de ser. Lembrado sem precisar ser visto o tempo todo. Lição 4. A calma diante do caos é o verdadeiro poder. O estoico entende que o mundo é barulhento, reativo e descontrolado. As pessoas se exaltam, discutem, se ofendem por qualquer coisa. Mas o sábio não. Ele observa tudo com serenidade, como quem sabe que não há poder maior do que o domínio sobre si mesmo. Quando todos gritam, ele se cala. Quando todos correm, ele espera. E quando todos se perdem, ele continua firme no centro do próprio equilíbrio. Essa calma, que muitos confundem com fraqueza, é na verdade a mais alta forma de força, porque exige coragem não reagir quando o ego pede resposta. Exige sabedoria permanecer em paz quando o mundo te provoca. O silêncio do estoico não é passividade, é escolha. Ele decide não entregar sua energia ao caos. Ele entende que o descontrole do outro não precisa se tornar o seu. Quem permanece calmo em meio à tempestade, enxerga o que os outros não veem. E é por isso que o estoico sempre vence, mesmo sem lutar. A raiva cega, o medo paralisa, o orgulho destrói. Mas o silêncio ilumina. Ele te dá tempo, clareza e domínio para agir na hora certa. E quando você age com calma, tudo flui com precisão. O estoico sabe que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. É fácil explodir, difícil é respirar e continuar. É fácil gritar, difícil é olhar e entender. É fácil reagir. Difícil é escolher o silêncio e permanecer em paz. Essa é a arte do autocontrole, e poucos dominam. Quando você aprende a não se abalar,
o mundo perde o poder de te ferir, porque nada atinge um coração que aprendeu a se manter sereno. A calma é o escudo dos sábios, a proteção dos fortes e a arma dos que conhecem o valor da paz. Então, da próxima vez que o caos tentar te arrastar, lembre-se, quem domina o silêncio domina o momento. E quem domina o momento domina a vida. Lição 3. Nem todo silêncio é ausência. Alguns são preparo. O mundo está acostumado a confundir o silêncio com desistência. Quando você se cala, pensam que você se rendeu. Quando se afasta, acreditam que você perdeu. Mas o estoico sabe que há um tipo de silêncio que não é vazio, é construção. É no silêncio que o guerreiro se refaz, que o sábio se fortalece, que o espírito se reconecta com o propósito. O silêncio é o intervalo sagrado entre o que você foi e o que está prestes a se tornar. Quando você se recolhe, o mundo pensa que te venceu, mas na verdade você está se preparando para voltar mais forte. Há uma força invisível que nasce quando você decide não reagir, não explicar, não buscar aprovação. Esse tempo em silêncio é o tempo da lapidação. É quando você cura feridas, organiza pensamentos e entende o que realmente importa. O estoicismo ensina que o crescimento não acontece no barulho, mas na solidão dos próprios pensamentos. É no silêncio que você se escuta, se conhece e se liberta das expectativas alheias. E quando retorna, volta diferente, mais leve, mais centrado, mais inabalável. O silêncio do preparo é o que antecede a vitória. É o momento em que o mundo duvida, mas o destino se alinha. É o intervalo entre o caos e a conquista. Não se sinta fraco por se afastar. O leão também se isola antes de caçar. O silêncio é o refúgio dos fortes, não o esconderijo dos fracos. Ele é o tempo que a alma pede para reorganizar o que o barulho confundiu. Por isso, quando precisar sumir, suma. Quando precisar calar, cale. Quando precisar se desligar, faça isso sem culpa. Enquanto o mundo fala, você se prepara. E quando todos perceberem, será tarde. O seu silêncio já terá construído a sua próxima versão. Porque o verdadeiro poder não faz alarde. Ele amadurece em silêncio, que aparece apenas quando está pronto para vencer. Lição 2. O que é dito não pode ser desdito. As palavras têm um peso que muitos ignoram. Uma vez lançadas, nunca voltam. Elas podem curar, mas também podem ferir. Podem abrir caminhos, mas também destruir pontes. O estoico entende isso com clareza. Por isso ele pensa antes de falar, reflete antes de reagir, e muitas vezes escolhe o silêncio em vez da explicação, porque ele sabe que o impulso da emoção é traiçoeiro. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e se arrependeu depois? Quantas vezes uma palavra mal colocada mudou o rumo de uma relação, de um trabalho, de uma amizade? O silêncio, ao contrário, é um escudo. Ele te dá tempo. E o tempo traz sabedoria. O silêncio te permite respirar, observar e compreender o que está acontecendo antes de responder. Quem domina essa pausa entre o sentir e o falar, domina o próprio destino. O mundo atual valoriza o imediatismo. Todos querem reagir, opinar, responder. Mas o estoico sabe, o verdadeiro poder está em escolher quando e se vale a pena falar. Nem todo comentário precisa de resposta, nem toda ofensa merece uma reação. Às vezes, o melhor argumento é o silêncio, porque ele mostra que você não está no mesmo nível da provocação. Palavras podem ser usadas contra você, o silêncio não. Falar é se expor, calar é se preservar. E preservar a própria paz é uma forma de inteligência emocional. Quando você aprende a medir o peso de cada palavra, você percebe que nem tudo precisa ser dito. Que o que realmente importa pode ser demonstrado com atitudes. E atitudes silenciosas têm um poder que o som não alcança. Então, antes de falar, pergunte a si mesmo: o que vou dizer constrói ou destrói? Serve à minha paz ou alimenta o ego? Se não for útil, se não for leve, se não for necessário, guarde para você. Porque o que é dito não pode ser desdito, mas o que é silenciado te mantém livre, inteiro e em paz. Lição 1. Seu valor cresce quando você fala com propósito. Quando você aprende a falar apenas quando é necessário, cada palavra ganha peso. O estoico entende que a verdadeira autoridade não vem do volume da voz, mas da precisão do que é dito. Quem fala demais se dilui no barulho do mundo. Quem fala pouco se torna memorável. Cada palavra escolhida é como uma flecha lançada com intenção. Ela acerta, impacta e permanece.
Quando você controla sua fala, seu valor não é medido pelo que você diz, mas pelo que você transmite sem precisar explicar. O mundo percebe o silêncio como força, o autocontrole como sabedoria e a presença como poder. Falar com propósito é transformar a energia do pensamento em ação e a energia da ação em exemplo. O estoico não busca atenção, busca efeito. Ele entende que a mente que fala pouco tem mais tempo para observar, refletir e agir. E quando finalmente escolhe se expressar, suas palavras ecoam mais longe do que 1000 discursos precipitados. O silêncio prepara o terreno. A ação concretiza, e a palavra certa confirma o que você já demonstrou. É assim que nasce o respeito verdadeiro. Não pelo que você promete, mas pelo que você constrói em silêncio e revela no momento certo. Cada palavra medida é uma prova de autocontrole. Cada ação calculada é uma demonstração de poder. O mundo respeita quem não se apressa em explicar, porque percebe que o valor não se declara, se vive. Quem fala com propósito não apenas comunica, ele deixa marcas. Ele transforma o que poderia ser comum em extraordinário. E no fim, o que fica na memória das pessoas não são suas explicações, mas a força silenciosa de quem soube esperar, agir e falar apenas quando era essencial. Falar pouco é a arte de transformar cada palavra em legado, cada gesto em presença e cada silêncio em respeito. Quem domina isso nunca precisa competir com o barulho. Ele é o barulho. Inscreva-se no canal agora e comece a transformar sua vida com as lições do estoicismo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, que vai mudar a sua forma de pensar e agir. Venha fazer parte da nossa comunidade e descubra o verdadeiro poder de falar menos e agir mais.